Boa tarde, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim, boa tarde. Sim, estamos te ouvindo. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Consigo. Perfeito. Sejam muito bem-vindos a esse evento que foi promovido, que está sendo promovido pelo nosso escritório, Balera, Berbel e Mitney. Eu sou a Sumai Oliveira, coordenadora de marketing do escritório, e é um prazer recebê-los para esse evento. Hoje nós abordaremos um tema que é de extrema importância para o meio jurídico, que é a insegurança jurídica na decisão do STF, que aconteceu na última sexta-feira, sobre 1/3 de férias, e teremos a participação de 3 dos nossos sócios, o professor Wagner Balera, o sócio Fábio Berbel e o Gustavo Mitner, que irão falar sobre esse tema durante esse nosso evento. A dinâmica do nosso evento se dará da seguinte forma: nós teremos a apresentação dos nossos sócios falando sobre o tema e logo em seguida nós abriremos um espaço para as perguntas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento ou comentário, podem utilizar o chat ou habilitar o seu microfone e fazer essa pergunta. Muito bem-vindo, professor. Muito bem-vindo, Fábio e Gustavo. É um prazer recebê-los para mais um evento promovido pelo nosso escritório. Obrigado, Sumaya. Prazer é nosso. Professor, o seu microfone está desabilitado. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença. Espero que tenhamos um encontro bastante proveitoso. Eu vou introduzir o tema muito sumariamente, conforme o tempo que nós dividimos. Bom, só para entendermos de que problema nós estamos tratando. Imaginem que nós, quando falamos de contribuições sociais, estamos diante de uma espécie de prêmio de um seguro. Qualquer seguro, você paga o prêmio e tem direito ao benefício. Aquilo que você paga o prêmio te confere o direito ao benefício. No caso específico do nosso tema, nós estamos falando não de prêmio, e sim de algo que não é prêmio. O terço de férias, que é o tema objeto da nossa reunião, é um adicional sobre o salário. Jamais esse adicional vai ser computado para o cálculo do benefício previdenciário. E é daí que reside todo o equívoco da Receita quando ela pretende cobrar essa contribuição. Eu cito aqui textualmente o trecho das informações que deram origem a esse processo, as informações que a Receita prestou no processo inicial do mandado de segurança. O salário de contribuição, assim apurado, é tomado como base de cálculo do valor dos benefícios a serem pagos aos segurados. Isso é falso, amigos, porque o salário de contribuição dele não integram o terço de férias. O terço de férias não é parte do salário de contribuição. Portanto, sobre essa parte que não integra o salário de contribuição, que tem natureza indenizatória, não pode haver a incidência da contribuição previdenciária. É impressionante que todo o Poder Judiciário reconheceu essa verdade. Essa premissa é uma verdade, porque não há benefício sem contribuição, mas também não há contribuição sem benefício. Nesse caso, estaria se criando uma contribuição sem repercutir no benefício. Isso foi reconhecido pelo Tribunal que apreciou essa ação que vem do Rio Grande do Sul, foi reconhecido pelo STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que não pode haver contribuição sobre o terço de férias, e estranhamente esse tema está voltando à mesma discussão já superada pelo Poder Judiciário. Então, eu queria só fazer essa introdução para você perceber isso. Nós só pagamos contribuição, só devemos contribuição de acordo com a definição constitucional das contribuições, se as contribuições vão resultar num benefício. Você paga a contribuição, a empresa paga a contribuição, o trabalhador paga a contribuição, desde que isso vá representar um ganho na aposentadoria, na pensão, nos auxílios. Se essa segunda parte não ocorre, não há razão jurídica constitucional para que incida a contribuição.
Mesmo assim, estamos diante desse impasse que foi criado pelo tumulto, é um verdadeiro tumulto processual que ocorreu com a insistência da Fazenda Pública, da Receita Federal do Brasil, em cobrar algo que não lhe é devido. Eu creio que assim eu introduzo sumariamente o tema e passo logo em seguida a palavra para o Fábio. Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Eu vou tentar também ser bem sintético para a gente avançar nessa introdução, porque eu acho que o debate é mais importante para a gente chegar a algumas conclusões. Acho que o primeiro ponto importante é a gente entender que os votos ainda não foram publicados, né? Então, a gente tem algumas minutas, alguns dados ainda muito sintéticos, muito superficiais, que não permite uma conclusão certeira sobre o que realmente foi decidido. Então, a gente tem algumas hipóteses. E a ideia aqui é a gente tratar na pior hipótese, ou seja, a pior hipótese onde o STF alterou completamente a jurisprudência dos tribunais, do STJ e dos tribunais inferiores, para incluir o terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária. Para a gente contextualizar isso, seria importante a gente entender o caminho desse processo e, em paralelo, como que o cenário jurisprudencial via tratando isso. Então, a gente tinha um leading case no STJ, que era o famoso caso de Hidrojet, onde o STJ, seguindo também a sua tradicional orientação jurisprudencial em sede de repetitivo, entendeu que o terço constitucional de férias não deveria estar dentro da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Materialmente, apesar de não existir o trânsito julgado formal, materialmente se entendeu, em determinado momento, que houve o trânsito julgado. Tanto é que a Receita publicou portaria nesse sentido, o CARF, observando seu regimento interno, começou a observar essa jurisprudência. Enfim, isso chegou a um cenário de, entre aspas, alguma segurança jurídica. Em paralelo, caminhava um mandado de segurança impetrado na Justiça Federal do Paraná, enfim, que foi objeto de recurso de apelação tanto do impetrante quanto do impetrado. Esse mandado de segurança foi ao Tribunal Regional da 4ª Região, e o Tribunal da 4ª Região aplicou literalmente a jurisprudência do STJ, até mesmo porque estava submetido ao seu repetitivo. E o Tribunal da 4ª Região entendeu que o terço constitucional de férias não integrava a base de cálculo. Tanto impetrante quanto impetrado, tanto o contribuinte quanto a União, interpuseram um recurso extraordinário ao STF. O recurso do impetrante, ele foi admitido, principalmente porque estava sendo discutido também a verba de salário maternidade. O recurso da União, ele não foi admitido, porque a União estava querendo rediscutir eventos ou rubricas que estavam sujeitos à interpretação legal, infraconstitucional. E o Tribunal da 4ª Região, amparado na Constituição, entendeu que a discussão estava superada, porque o STJ havia deliberado em sede de repetitivo dessa forma. Enfim, inconformada, a União interpôs um agravo de instrumento ao STF, e esse agravo de instrumento, ele foi julgado, ou, melhor dizendo, ele foi da relatoria do ministro Fachin, e quando do julgamento do agravo de instrumento, haviam duas questões que eram objeto desse agravo de instrumento. A primeira era a caracterização da repercussão geral, onde o ministro Edson Fachin, que foi o relator, entendeu que não havia repercussão. Porque a jurisprudência do STF também era no sentido de confirmar a jurisprudência do STJ, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Então, o ministro Fachin identificou essa consolidação jurisprudencial no STF também, citando inclusive um voto recente da ministra Carmen Lúcia, que havia decidido dessa forma. Então, e o segundo objeto do voto do relator
foi no sentido de descaracterizar a constitucionalidade. O ministro Fachin entendeu que essa discussão era infralegal, então ela não poderia ser rediscutida no âmbito do STF, porque o STF cuidaria apenas de discussões constitucionais. Enfim, esse agravo de instrumento foi a plenária, voto, votaram com o ministro Fachin, e aí é a primeira incongruência, talvez, do julgamento. Votaram com o ministro Fachin, o ministro Celso de Mello, o ministro Fux e o ministro Barroso. A ministra Carmen e a ministra Rosa não votaram, e os demais ministros votaram por, primeiro, admitir a constitucionalidade do tema, e o segundo, admitir que havia repercussão geral. Enfim, o recurso extraordinário da União sobe para o STF com essa estrutura de voto. Tá? E aí a gente tem dois recursos extraordinários tramitando. Esse é o primeiro, contra essa decisão do Paraná, subido a fórceps no agravo de instrumento, no 5-4, né, 5-4, 5-4, e o outro recurso extraordinário que havia sido manejado pela Receita contra o caso julgado em sede de repetivo no STJ. Sobem os dois. Qual que deveria ter prioridade? O primeiro, o do STJ, até mesmo porque o do STJ ele tinha sido julgado em sede de repetivo, ele estava mais estruturado, talvez com mais informações, com mais dados, com uma publicidade maior. Mas a gente não sabe o motivo, o caminhou em celeridade, foi o RE interposto contra a decisão do TRF4 do Paraná. Mas daí existe uma outra peculiaridade que vai provavelmente influenciar no deslide processual. O RE, que foi interposto contra o caso Hidrojet do STJ, ele foi submetido a dois temas de repercussão geral. O primeiro tema, que é o tema 163, que discute no STF justamente a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, vinculado, sobretudo, aos regimes próprios de previdência social, mas com a mesma natureza jurídica. E o outro tema que foi submetido, o RE do caso Hidrojet, foi o 985, que tratava da competência constitucional para as contribuições previdenciárias, porque o STF havia entendido no tema 985 que as contribuições previdenciárias não incidiam, ou que a competência tributária para as contribuições previdenciárias não se limitava apenas às remunerações, incluindo também as importâncias pagas com habitualidade. Então, o caso Hidrojet foi submetido a esses dois. E o caso do Tribunal Regional da 4ª Região, que foi julgado sexta-feira, foi submetido apenas ao segundo tema, ao tema 985, que tratava dessas competências, da competência das contribuições previdenciárias. Enfim, para surpresa, acho que de todos, até mesmo diante da estrutura de votos que a gente observou no agravo de instrumentos, tá? O que aconteceu? O STF julgou o RE que veio da 4ª Região, submeteu ele ao tema 985 e entendeu, a partir desse tema, que o terço constitucional de férias era uma importância habitual, porque paga de forma periódica, todo ano. E, em razão disso, ele estaria sujeito à contribuição previdenciária, porque a competência constitucional não atingia apenas remunerações, mas também importâncias habituais. E, sendo essa uma importância habitual, estaria dentro da base. Só que qual é o problema que ele criou agora? Fora o problema que acho que o Gustavo vai identificar com mais propriedade, que o professor introduziu, da insegurança jurídica de a gente conviver com os cenários onde os tribunais avançam competências dos outros, onde o recurso repetitivo não tem, que veio para trazer segurança, traz insegurança. Mas o que ele criou? Ele criou a possibilidade do RE, no caso Hidrojet, ser, em relação ao tema 163, julgado de uma forma diferente. Eu posso ter o caso Hidrojet
sendo julgado no tema 163, onde se reconhece especificamente que o texto constitucional de férias não integra a base. Então, eu posso ter um RE em repercussão geral submetido ao tema 985, falando que integra, e o outro submetido ao 163, falando que não integra, com objetos idênticos, porque os caminhos processuais foram diferentes. Então, esse é o primeiro cenário que a gente identifica de complexidade, como o STF vai superar isso. Talvez, com a publicação dos votos, porque os votos ainda não foram publicados, então a gente está conjecturando a partir de informações que a gente conseguiu obter, mas com a publicação dos votos, isso talvez vai ficar mais transparente. Seja onde o STF delimita o que realmente foi julgado, qual foi o conteúdo desse julgamento, se ele pretendeu fixar a competência tributária, se ele pretendeu avançar e entrar no conceito de incidência, que é uma questão legal e sujeita ao STJ. Eu acredito que com a publicação isso vai ficar mais evidente, mas no cenário que talvez se mostra, isso vai gerar uma complexidade processual, acho que nunca vista no Brasil, onde dois objetos submetidos a temas diferentes, mas que se ligam no final da estrada com julgamentos diferentes pelo mesmo tribunal. Isso pela mesma composição, pelo mesmo tribunal, pelos mesmos ministros. Isso é uma situação muito atípica que aumenta, inclusive, a segurança jurídica, e eu acho que é o que o Gustavo vai desenvolver agora com mais propriedade. Obrigado, pessoal. Bacana. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a presença de todos os convidados, praticamente. Eu queria pegar um pouquinho mais pelo viés da prática. Acho que o Fábio e o professor já colocaram de maneira perfeita a parte jurídica, mas nós estamos com mais de 200 e tantas pessoas hoje, agora, conosco aqui, que representam, se pegar as 500 maiores empresas do país, 200 estão aqui conosco. Então, assim, a gente está falando de um tema de extrema importância e relevância financeira também. Eu acho que a ideia é trazer também um pouquinho sobre isso, porque a insegurança que hoje está conosco talvez seja exatamente esta, né? Então, a gente está pensando assim, eu na minha empresa aqui, e aí? Eu tenho uma ação, transitou em julgado, estou tranquilo? Não estou? Né? A outra questão, não, eu tenho ação, só que eu tenho uma liminar e desonerei. Como é que vai ficar isso, né? Ou então, não, não tinha liminar e estou desonerado. Ou então, não tenho ação, tomei esse crédito, imaginando o guarda-chuva do recurso repetitivo, que, aliás, foi criado exatamente para isto, né? Para dizer, contribuinte, não fique abarrotando aqui o judiciário. Já disse que sobre isso não incide contribuição previdenciária. Então, ele veio para trazer essa segurança, né? Ao ponto de dizer, contribuinte, não ingresse mais com demanda porque é desnecessário. Então, você imagina que nós já estamos há tantos anos com recurso repetitivo, afastando o contribuinte do ingresso da demanda pelo judiciário, e muitos de nós já acreditamos, já desoneramos, e agora o que vem é essa sensação de insegurança, e que de fato é. Mas, lembrando que pautando, como o Fábio colocou, nós estamos pautando pelo pior cenário. Ainda não tivemos acesso, e ninguém teve acesso ao acórdão. Poderia vir esse acórdão, por exemplo, já modulado, dizendo, olha, de acordo com o próprio CPC, aonde a gente traz a obrigação no 927, de que a segurança jurídica tem que ser garantida, né? Então eu tenho que ter uma mudança de jurisprudência, eu deveria garantir a segurança jurídica, seja na lei de introdução às normas do direito brasileiro, onde ela diz que tem que ter uma transição. Enfim, a gente pode ter algum tipo de modulação já no acórdão? Pode. A gente não acredita muito, mas isso pode acontecer, é uma possibilidade. A outra questão que a gente tem que analisar será que o plenário virtual poderia ter julgado matéria de repercussão geral? Acho que é uma outra situação de extrema importância. A outra questão, será, como o Fábio colocou, que o efeito prático disto poderia alcançar as empresas, poderiam chegar a um ponto de ferir ao contribuinte? É uma outra questão que a gente tem que analisar. E, por fim,
ainda temos que lembrar que, caso isso tudo não venha, a gente tem a possibilidade de modulação. Agradecer aí ao honroso convite da ABAT, ela é amicus curiae dentro do processo, tivemos hoje em conversa com eles, inclusive, vamos poder atuar e vamos fazer esses memoriais junto com eles para tentar uma modulação, dizendo o seguinte, caso ela já não venha modulada, né, que a gente não acredita, dizendo o seguinte, eu, contribuinte, que me creditei disto, ou que deixei de pagar diante de uma jurisprudência consolidada, não posso ser hoje prejudicado. Eu não posso, depois de tantos anos, o STF vem e tira o poder do recurso repetitivo, que, aliás, isso seria matar um remédio jurídico tão importante, né? Tira este efeito e vem de forma cruel retroagir e pegar e autuar um contribuinte via receita. Isso não poderia acontecer e não pode acontecer. Isso, ainda mais no momento que a gente vive de instabilidade mundial, né? Então, assim, a gente vai trabalhar muito forte aí, esperamos que não precise, que ela já venha modulada, a gente não acredita, tem que entender o que está no acordo, mas caso isso aconteça, nós vamos trabalhar frente a essa modulação. A outra questão que eu volto a falar no efeito prático, né, que é o que hoje está afligindo a todos nós. Então, creditei, não creditei, desonerei, como é que isso vai reagir? A Receita poderia aplicar multa, né? Será que ela poderia? Se ela aplicar, será que o direito me defende? Ao que tudo coloca a lei de introdução em 2018, né? Mas teoricamente a gente estaria abarcado aí pela jurisprudência atual, não poderia ter nenhum tipo de dolo nesse sentido, né? As auditorias independentes, as Big Four, ao que a gente acredita, pode ser que elas venham ter uma reversão, até aproveitar e falar, alguns de vocês, pode ser que quem auditava era a Price, e o sócio da Price, tanto trabalhista quanto previdenciário, era o Marcel Cordeiro. Tenho até a honra de aproveitar e dar em primeira mão aqui, que agora passa a integrar o quadro de sócios do escritório também, né? E em conversa com ele, como é que será que vai se posicionar as Big Four quanto a isso, como que a Receita vai se posicionar. Então, essa é a questão que a gente queria colocar hoje para vocês, que os efeitos práticos ainda a gente não pode mensurar, porque podem ser vários e de várias formas. O fato é que, teoricamente, a gente não poderia deixar isso afetar ao contribuinte de forma a feri-lo por alguma decisão que foi tomada de forma correta com a jurisprudência à época, consolidada e ainda marcada por um recurso repetitivo, né? Fábio e professor, não sei se vão colocar mais alguma questão, se a gente já abre para quem quiser fazer pergunta, mas finalizo aqui a minha explanação. Então, pessoal, estão ouvindo? Sim. Dentro desse nosso esforço de fazermos um trabalho realmente de fôlego nesse tema, que é muito importante, mesmo agora, durante esses nossos trabalhos, eu acabo de receber a notícia de que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o outro amicus curiae, também vai marchar conosco, também vamos trabalhar conjuntamente na elaboração dos memoriais, na eventual produção de um parecer jurídico, de modo que 2 dos amicus curiae vão estar no mesmo grupo que a gente para tentarmos conseguir o melhor resultado para os contribuintes. Que bacana, professor. Ainda mais lembrando que são apenas 3 hoje habilitados, né? Eu não sei se conseguiu um quarto habilitar. A gente vai estar por 2 deles, né? Tentando trabalhar aí a favor de todo mundo nessa modulação. Que notícia boa. Bom, pessoal, podemos abrir para perguntas? Sumaia, como é que... Pode. Nesse momento, nós vamos abrir para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário com base nas explanações dos nossos sócios, pode fazer essa pergunta diretamente no chat, ou se quiser habilitar o microfone, fica até mais fácil para ter essa interação com os nossos sócios. Gustavo, tem uma pergunta para você da Tânia Gurgel, que é o seguinte: qual o caminho a ser feito neste momento?
Oi, Tânia, tudo bom? Eu acho assim, a gente primeiro vai ter que entender cada situação de cada contribuinte. Como eu estava colocando, a gente tem vários. Eu vou, apesar de vários serem próximos e conhecidos, eu vou tratar sempre com isonomia e imaginando, em hipótese alguma, explanando a situação de cada cliente aqui, tá? Mas vai depender de como que está a matéria hoje processual, se tem ação, não tem ação, em que fase está essa ação, se tem liminar, não teve liminar, se a gente compensou, desonerou. Então, isso vai depender muito de cada contribuinte, como que está isto, né? Sem contar que existem outras estratégias também. Existe, vamos esperar. Obviamente que tudo a gente está fazendo aí tentando adivinhar o que vem no acordo, mas partindo da premissa que venha um acordo negativo, né? Do pior cenário. Então, assim, caso isso aconteça, ainda a gente pode pensar, para quem talvez já teve compensações, já compensou, creditou, talvez troca de crédito, talvez a gente possa pensar em ainda discutir isso, porque a jurisprudência à época nos permitia. Então, assim, tem tantos caminhos que a gente pode seguir, e isso vai depender de cada um dos contribuintes, qual foi o caminho que adotou até aqui, para saber qual é o melhor trilhar para frente. Mas a gente acha que essa discussão ainda vai muito longe, né? Perfeito, Gustavo. O Sérgio Gordon faz o seguinte comentário. Olá, vocês comentaram que irão ajudar nos memoriais, mas acredito que também nos embargos com pedidos de modulação. Quer fazer um comentário em relação a isso, Gustavo? Vou deixar para o Fábio. Sérgio, tudo bom? Vou deixar para o Fábio, mas responder, ou professor, para a gente ir invertendo um pouquinho. Fábio, o seu microfone está fechado. Diz abrir. Acho que a primeira questão, acho que até complementando o que o Gustavo disse, é que a gente precisa ser prudente, mas essa prudência não significa que a gente tem que ficar parado, né? Então, eu acho que a gente tem que idealizar o pior cenário, como o Gustavo disse, e a partir do pior cenário ir desenhando as alternativas que a gente pode adotar para enfrentar. Seja os efeitos contábeis, que isso vai gerar nos balanços, seja os passivos que podem eventualmente gerar, as expectativas que podem ser frustradas. Então, independentemente de aguardar a publicação do acórdão, a gente tem que conjecturar essas alternativas. Quanto às iniciativas, existe naturalmente a expectativa de que isso seja espontâneo do próprio tribunal, até mesmo porque a decisão vai criar uma insegurança jurídica. A gente estava vivendo um cenário de consolidação jurisprudencial, de segurança. A gente estava vivendo um cenário onde o STJ, um tribunal superior, havia decidido em sede de repetitivo que o terço constitucional de férias não incidia. A gente tinha um outro cenário jurisprudencial advindo do próprio STF. Então, essa decisão ela criou uma insegurança. Então, provavelmente, a gente acredita no bom senso do STF, que o próprio STF traga alguma modulação partindo da premissa que a decisão seja exatamente essa que a gente espera que seja. Em paralelo, caso isso não aconteça, é natural que alguns esclarecimentos sejam prestados diante da publicação do acórdão, seja por meio de embargo de declaração, seja por meios até de embargos infringentes, alguma coisa que venha a modificar. E caso isso não surte efeito e não haja essa modulação espontânea, naturalmente nós e outros players vamos atacar para que haja uma modulação de forma a, enfim, trazer, lógico que segurança não vai trazer, mas que traga pelo menos um nível aceitável de segurança. Porque a gente não pode conviver com essa instabilidade jurídica criada pelo tribunal que avoca para ele a atribuição de segurança. Então, a gente acredita que venha algo espontaneamente, uma modulação espontânea, dado esse cenário jurisprudencial consolidado, mas que caso não venha e não haja nenhuma alteração por meio de embargos de declaração que tenha algum efeito infringente,
nós, como o professor havia adiantado, a gente vai patrocinar algum pedido para que seja modulado. E até mesmo, se a gente buscar o histórico recente, envolvendo até mesmo contribuições previdenciárias, e a gente vê que quase tudo no Brasil pode acontecer, né? Enfim, recentemente o STJ decidiu que as férias também não integravam a base de cálculo da contribuição previdenciária. Essa decisão foi objeto do embargo de declaração, que, enfim, não foi conhecido. A decisão dos embargos de declaração foi objeto de outros embargos de declaração, e nesse segundo embargo de declaração, o mesmo tribunal deu infringência e alterou sua jurisprudência. Então, enfim, infelizmente, tudo é possível de acontecer. E a ideia é a gente auxiliar o amicus curiae para que ele patrocine essa possibilidade, seja de alterar o entendimento, a decisão, porque acredito que possa ser alterada ainda até mesmo diante do tema 163, mas se não for possível isso, que seja atribuída alguma modulação para atribuir segurança jurídica a esse caos que foi criado. Ótimo. Eu vou ler a próxima pergunta e fica à vontade para os 3 sócios responderem. Da Tânia Gurgel, que novamente faz a seguinte pergunta. Para o mês de agosto, ou seja, hoje devemos tributar esta incidência desta verba com base na decisão? E continua, tendo em vista que a modulação pode demorar, como temos visto no caso do PIS e COFINS, que estamos esperando há anos? Professor, que alguém Fábio? Assim, a modulação, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que uma modulação não influencia na outra, são aspectos diferentes, mas é claro que talvez o STF até mesmo está aprendendo a criar, a utilizar esse instrumento da modulação, né? Se a gente pensar, o judiciário ele foi treinado para dar respostas binárias, né, procedente ou improcedente, isso que se esperava do judiciário até pouco tempo atrás. Então, esse instrumento da modulação, que é essencial para atribuir alguma segurança jurídica diante desse cenário dinâmico da jurisprudência, ele ainda não é perfeitamente, ele ainda não é uma coisa consolidada no nosso ordenamento, no nosso modelo jurídico. Então, talvez esse seja um aprendizado que vai influenciar na eventual modulação, porque a modulação é sempre eventual, na eventual modulação no PIS/COFINS. Então, eu acho que cada vez que ele se modula, cada vez que se utiliza esse modelo, o STF avança na criatividade de criar modelos que venham a satisfazer a maior segurança jurídica. Mas, de forma objetiva, uma coisa não vincula a outra. E só complementando para a gente não ficar sem resposta, eu percebi que depois a gente tem outros convidados que fizeram perguntas parecidas, né? Quanto a, e aí, desonera ou não desonera? Acho que é a grande pergunta aqui da maioria por hora, né? Então, se a gente desonera ou não desonera, quem a gente vai aconselhar? Eu acho que falar hoje, no dia de hoje, terça-feira, talvez seja um pouco precipitado, né? A gente ainda falar desonera, não onera, volta a pagar. Eu acho que o ideal é que a gente espere pelo menos o acórdão, né? Então, a gente, obviamente, não esperar a eventual modulação, que sim, conforme também está tendo aqui dentro das perguntas, pode demorar muito tempo ainda, mas pelo menos o acórdão para que a gente possa ter um posicionamento, e óbvio que isso vai mudar de caso a caso. Tá vendo? Tem pessoal que tem liminar, tem quem não tem liminar, tem quem fez pelo recurso repetitivo, que talvez no momento acaba sendo até mais benéfico do que às vezes quem tem ação e talvez não vai levar se isso vier a transitar de outra forma, né? Então, assim, tem bastante... Isso pode ir para muitos lados ainda, né? A gente não tem um caminho claro pela frente para poder dar esse posicionamento. E ainda há outra situação muito importante, o Fábio acho que colocou isso de maneira interessante para a gente pensar, porque nós vamos ter que conviver com talvez 2 tipos de julgado. E talvez também
a depender do que vem nesse acordo do STF, pode ser que ele fale apenas, olha, é constitucional a cobrança sobre um texto, ok. Tá bom, mas e o ordenamento jurídico que leva para o STJ, vem, diz, tem o repetitivo dizendo, olha, não incide sobre um texto. Então, assim, como que vai ficar isso? E a outra pergunta aí, só colocando dentro do mesmo saco, para responder ela como um pacote como um todo, existiam sim as outras questões quanto aos demais verbas indenizatórias, que estavam debaixo do mesmo recurso repetitivo, né, que é 1 terço e 15 dias. 1 terço e 15 dias não foi aceita a repercussão geral e passa no trâmite do recurso repetitivo, né? Então, assim, acaba não afetando, não. Aviso prévio, na verdade, né? Isso. Aviso prévio 15 dias, né? Perdão. Professor, gostaria de fazer mais algum comentário em cima dessa questão? Então, eu quero fazer o comentário como uma imagem. O Supremo Tribunal Federal é um colegiado de 11 pessoas. E essas 11 pessoas é que vão formar o conjunto do pensamento do tribunal. Então, cada voto é essencial para a gente entender o que realmente aconteceu. É o teor de cada voto. Uma perplexidade que nós temos hoje em dia, é saber por que dois integrantes do tribunal não votaram. Aí nós não temos até mesmo essa clareza. Será que não votaram porque não vão votar? Será que não vão votar porque estavam ausentes? Então, é muito importante que a gente entenda o conjunto da decisão do Supremo Tribunal Federal. É a partir desse conjunto, a partir da leitura atenta do acórdão, é que nós poderemos saber o que vai acontecer. É mais ou menos, fazendo uma imagem em paralelo, como se você fosse ao médico e ele dissesse assim para você: eu preciso de 11 exames e você só tivesse 6. Você acha que o médico ousaria dar o diagnóstico para você sem os outros 5 exames? Não, ele iria querer esperar os 11 exames. Portanto, vamos esperar os 11 exames. Agora, você quer ser muito prudente, você não quer sofrer risco nenhum, não atravesse a rua. É a tal história. Cada um de nós, quando era pequeno, ouvia dizer, olha, para atravessar a rua, você tem que olhar para os 2 lados. Nós só estamos olhando para um lado. É o lado dos julgamentos que foram proferidos até agora. Você quer muita segurança, você não vai poder atravessar a rua. Pode ser que demore mais um pouco para a gente atravessar a rua, mas só nós vamos ter segurança quando tivermos a íntegra do resultado do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Temos mais uma questão que é sobre o tema 908, que não foi recepcionado a repercussão geral. Estava tratado sobre um terço de férias do empregado. Fábio, gostaria de comentar? O seu microfone está desabilitado, Fábio. Vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente entender o que seria, na nossa visão, a competência do STF. Então, principalmente nas questões tributárias e por que a gente ainda tem alguma dúvida quanto ao efeito ou quanto à extensão ou conteúdo dessa decisão. Então, na nossa visão, o STF ele seria competente para definir a competência para instituir os tributos. Quase que uma mensagem ao legislador: olha, sobre isso você pode criar uma lei tributando esses eventos, esses conceitos e tudo mais. E aí, quando o STF julga o tema 985, né, o STF, na nossa visão, da mesma forma, cumpre essa missão constitucional, definindo o que ele entende de competência tributária para as contribuições previdenciárias, afirmando, olha, podem incidir contribuições previdenciárias sobre remunerações e também sobre importâncias que não são remuneratórias, mas são habituais. Ele define a competência. Se o legislador vai aproveitar a integralidade dessa competência, ou se ele vai aproveitar parcialmente essa competência, isso é um problema legislativo. A única coisa que o legislador não pode fazer é ampliar, ultrapassar essa competência definida pelo STF. Então,
Quando ele julga o 985, a gente entende que ele está dentro da sua competência. Agora, quando ele avança sobre a definição se o terço constitucional de férias é uma remuneração ou é uma importância aderente à Lei 8.212 ou não é aderente à Lei 8.212, que foi a lei que criou as contribuições previdenciárias do ponto de vista legal, a gente entende que isso é uma competência exclusiva do STJ, que do ponto de vista constitucional não está em posição inferior e sim em paralelo ao STF. Então, a dúvida que a gente tem, e aí isso vai ser sanado com a publicação desse acórdão, é se o STF ele se limitou realmente à competência, decidindo, exemplo, é legítima a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de férias. É legítima, é constitucional. Agora, se a Lei 8.212 aproveitou essa competência ou não aproveitou essa competência, é uma questão que, para a gente, ela deve ser definida pelo STJ. Assim, eu não sei, e aí isso vai ser sanado, como o professor disse, com a publicação do acordo, se o STF rasgou a Constituição e avançou na competência do STJ e quis, inclusive, definir o significado das expressões previstas na Lei 8.212, ou seja, define a incidência, a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. Como disse, no Brasil quase tudo pode acontecer, e isso pode ter acontecido. A gente espera que não tenha e que essa decisão tenha simplesmente ratificado o tema 985 de forma a definir competência. Porque, historicamente, sempre que o STF foi chamado a discutir base de cálculo, hipótese de incidência, ele sempre negou essa discussão, salvo quando o objeto era a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, a definição se aquilo estava ou não aderente à competência tributária. Então, a gente acredita que foi isso que aconteceu, porque a gente acredita que a Constituição foi observada. Agora, quando for publicado, a gente vai confirmar ou não. O pior cenário para os contribuintes é que o STF não cumpriu a Constituição definindo sua competência, avançou sobre competências legais, como o próprio ministro Fachin havia deliberado no seu acordo, no seu voto, quando da admissibilidade desse recurso. Né? E o que mais me chama a atenção é que, quando foi decidida a admissibilidade desse recurso, 4 ministros entenderam que ele não poderia ser admitido porque o objeto dele não era aderente à Constituição. Edson Fachin, Luiz Barroso, Fux e Celso de Mello. Desses 4, 3 agora julgaram a favor do relator do ARE, ministro Marco Aurélio, entendendo que seria legítima essa tributação. Como, enfim, na admissibilidade, 3 ministros entendem que ele não é admissível porque não tem objeto constitucional, depois eles avançam para a questão específica do RE e entendem que é uma questão constitucional. Então, essas incongruências, elas só vão ser sanadas quando os votos forem realmente publicados. Mas eu, enfim, ainda gostaria de acreditar que o que foi julgado apenas um tema como o 985, envolvendo a competência tributária, e não a incidência de tributos. Tá? Então, Somaia, posso já aproveitar para responder aqui as demais perguntas? Eu acho que tem 2 que vai muito de encontro com o que o Fábio falou, porque a gente tem aqui, uma vez que não houve a publicação, que o Rodrigo Oliveira pergunta, uma vez que não houve a publicação do acordo do STF e o contribuinte possui sentença favorável, acham razoável manter ou não a incidência da contribuição previdenciária? Aí a Vanessa Oliveira Lins também pergunta aqui, depois para os casos que não foi feito o recolhimento com base em liminar, se já vale a pena depositar em juízo ou não. Então, assim, o que a gente gostaria de trazer, uma das mensagens que a gente gostaria de trazer nesse webinar, é para a gente ir com calma,
sabe? Não deixar bater esse desespero, porque pode ser que tenha esse caso, como o Fábio estava colocando, que o STF só posicionou, olha, é constitucional, ok, mas ele não está falando de matéria tributária porque isso cabe ao STJ, e que já definiu a não incidência. Não quer dizer que é inconstitucional. Não quer dizer que é inconstitucional. Então, elas vão ter que se conviver, e isso pode ser que o julgamento do STF não traga nem mesmo efeito prático. Pode ser que não traga nem mesmo efeito prático. Então, assim, é importante a gente acalmar esse ânimo, entender aí como que vai ser esse julgado. E lembrando, existem 3, agora parece que teve mais um amicus curiae que foi habilitado. Desses 2, nós vamos estar à frente junto, tanto quanto o IBDP, quanto a ABAT, e vamos tentar. E aí o Sérgio Gordon tinha feito a pergunta, nós vamos atuar também, vamos para o embargo, vamos pedir a modulação, vamos tentar tudo junto com eles. Se for preciso fazer parecer, o professor já falou que nós vamos fazer, né, professor? Vamos conversar com os ministros, porque isso não pode acontecer, é uma falta de isonomia muito grande, sem contar a insegurança jurídica que isso gera, né? E acho que essa, até complementando a resposta que eu dei, esse objetivo, quando o STF julgou o tema 908, acho que foi em 2016 ou 2017, o tema 908 era justamente o tema idêntico ao tema que foi apreciado por esse RE. E naquele julgamento, enfim, reconhecendo a tradicional jurisprudência do STF, o que é atípico não é as decisões passadas, o que é atípico é essa decisão, porque o STF sempre entendeu que essa matéria era uma matéria infraconstitucional, tanto que no tema 908, que tratava também, dentre outras verbas, do terço de férias, ele entendeu que não era caso, situação de repercussão geral, porque era um tema infraconstitucional não sujeito à jurisdição do STF. Enfim, a composição de lá para cá é praticamente a mesma, e houve uma curva de 180 graus, não apenas em relação aos temas anteriormente julgados, mas também à própria tradição jurisprudencial do STF. Então, essa é a situação que nos chama a atenção e que nos faz, aí, prudentemente, aguardar a publicação para a gente entender o que houve. Porque, simplesmente, o que houve não é tradição, não é tradicional. Se tivesse existido uma alteração radical da composição do tribunal, aí a gente tem um fato que alterou o entendimento. Mas a composição é semelhante. Enfim, de lá para cá nada mudou, nada de novo surgiu a ponto de justificar uma decisão de 180 graus, criando toda essa insegurança. Então a gente acredita também que isso vai ser, de alguma forma, rediscutido, né? E esse cenário de plenário virtual, sem a participação intensa dos contribuintes num tema tão importante, vai fazer com que esse tema chame a atenção através de alguma ferramenta processual não típica. E todo mundo pode falar, poxa, mas você acredita que uma decisão pode ser alterada em embargos de declaração, com uma decisão talvez tão clara? Poxa, depois que eu vi o STJ alterando a jurisprudência, a decisão de desonerar férias em ED de embargos de declaração, embargos de declaração de embargos de declaração, eu acredito que sim, que é tudo possível. A Evelyn levantou a mão ali, Maia. Exato. Evelyn, pode fazer sua pergunta. Legal. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, por participar do evento. Muito bacana. O que eu queria dizer é o seguinte, na verdade, para além de todas essas questões que vocês trouxeram, né, que colocaram, a questão da falta de isonomia, para mim, é muito significativa, porque alguns contribuintes foram autuados, né, nesses últimos anos e tiveram decisões favoráveis no CARF, né, que não podem ser revertidas. Quer dizer, em tese não podem ser revertidas, porque ainda tem essa história da possibilidade de ação rescisória agora com o novo CPC após essa decisão do Supremo, né? Porque em tese a Fazenda ainda teria os 2 anos para ajuizar a rescisória daqueles processos que transitaram em julgado judicialmente.
porque os contribuintes que compensaram, ou eles têm decisões transitadas em julgada, ou eles se valeram da decisão do STJ em repetitivo. Só tem essas possibilidades, porque os que têm liminar ou sentença não compensariam se não tivessem desistido por força do 170A, né, do CTN. Então, assim, é uma questão de falta de isonomia tremenda. E, além disso, eu queria colocar para vocês que eu, particularmente, conheço várias ações coletivas, né, propostas por associações e sindicatos, etc., que transitaram em julgado de forma favorável a essas verbas, né, o terço constitucional, aviso prévio indenizado e o absenteísmo. Então, você vai ter aí uma dissonância muito grande entre os contribuintes. Realmente é uma situação muito desesperadora, né? Difícil até de conseguir avaliar. E o último ponto que eu queria dizer para vocês é que concordo que a gente só vai, né, ter alguma noção a partir do acórdão, mas pelo menos o que consta lá no site do Supremo, da leitura do voto, né, da parte dispositiva, eles falam claramente em incidência. Diz lá que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, alguma coisa nesse sentido. Eu não estou com ele aberto aqui, mas eu me lembro exatamente que trata da incidência. Então, enfim, acho que aí fugiria um pouco a questão só da competência, né? Basicamente era isso. Eu concordo com você. Eu acho que quando a gente leu também, por isso que a gente acredita que esse seja realmente o cenário mais provável, apesar de não ser o cenário mais, vamos dizer assim, não existe graduação de legalidade ou constitucionalidade, mas poderíamos já ganhar, seria o cenário mais provável, mas menos constitucional, né? Só que a gente ainda acredita que os votos podem denotar um outro conteúdo, porque não seria lógico, não seria razoável acreditar nessa curva de 180, ainda uma curva tão atípica em razão da tradição do tribunal. Veja bem, eu gostei muito das suas colocações e nós estamos nos preparando para o pior cenário. Em que consiste a atitude do homem do direito? Na prudência do bom pai de família, como diziam os romanos. Então, nós temos que ser prudentes para estar preparados para o pior cenário. Imaginemos que realmente o acórdão venha a dizer exatamente o que você entendeu, que eu também li e entendi do mesmo jeito. Então, qual é a consequência desse julgamento? É disso que se trata. Então, nós nos estamos preparando, é por isso que nós estamos fazendo essa coesão com 2 dos amicus curiae. Isso é muito importante, esse trabalho em conjunto, para o day after, que vai acontecer depois, diante do pior cenário. Não do melhor cenário que o Supremo vai dizer não incide. Não, diante do pior cenário. E é a partir dele que nós temos que passar a considerar e preparar cada um dos contribuintes sobre os desdobramentos que vão acontecer. O professor, a gente chega ao ponto, aqui eu estava lendo aqui o Jusemar Pereira tinha colocado para nós aqui, como é que faria isso? Né? Pedir para o Congresso fazer uma legislação nova, né? Aí casa com o que o Rodrigo Mieri colocou aqui para nós, né? Que como que pode cria base distinta sobre a mesma verba, né? O Brasil não é para amadores, aqui no comentário dele. E realmente é isso mesmo, né? Não é para amadores e a gente tem uma falta de isonomia muito grande e nada traz segurança jurídica. Então a gente fala, tenho trânsito julgado. Eu posso ter uma rescisória. Ou a Receita pode falar, isso está em desentendimento com o que é atual. Ou então fala, não, isso não vai atingir ninguém, porque a gente vai conseguir uma modulação, pelo menos óbvia, para não matar o remédio jurídico do recurso repetitivo, né? E abarrotar tudo de novo o STF. Então, assim, às vezes o STF mesmo fala, não vai deixar alcançar por conta do CPC, da lei de introdução, por conta do que o CAF mesmo sempre posicionou, recurso repetitivo, etc. Então, ainda assim que o julgado do STF seja a incidência de um terço,
ainda assim existem tantas outras sistemáticas e possibilidades que nós não podemos afirmar aí qual que é o melhor caminho por enquanto, né? Se é denúncia espontânea, se passa a pagar, se não faz nada porque a Receita não poderia alcançar isso no momento da jurisprudência consolidada, né? Então, ainda assim, a gente acredita nesse caminho de incerteza, né? Mas eu concordo até com o que você havia dito em relação dessa questão dos desequilíbrios, porque, principalmente em alguns setores, a folha de pagamento é um insumo muito importante, às vezes o principal insumo. E dependendo do momento que as companhias estão em relação à consolidação desse direito, se tem um trânsito em julgado, se optaram por outra estratégia de reconhecer a não incidência da contribuição sobre essa importância, enfim, dependendo da estratégia, e agora, diante da jurisprudência do STF, isso pode gerar um desequilíbrio entre as próprias empresas que adotam a mesma atividade econômica, principalmente onde o insumo folha é o principal insumo, né? Foi empresas que prestam serviços, empresas que cedem mão de obra, empresas que empreitam, enfim, isso realmente é um grande problema que esperamos, se o resultado for realmente o resultado que foi divulgado no site do STF, seja compensado ou seja mitigado a partir de uma estratégia de modulação, criando, olha, o que foi no passado, ok, porque estava diante de um cenário jurisprudencial que justificava a tomada desse tipo de decisão, afinal, a gente estava diante de um cenário de repetitivo, a gente estava diante de um cenário de uma jurisprudência consolidada, de certa forma consolidada no STF, a gente estava de um cenário onde a Receita chegou, inclusive, a admitir a exclusão desse evento da base de cálculo, então todo esse cenário justificava uma tomada de decisões, seja contenciosa ou não. E agora esse cenário foi radicalmente alterado. Então, se isso evoluir para um juízo de modulação, esse aspecto ele terá que ser considerado pelo STF no momento de ele não ser o fator que vai gerar desequilíbrio numa atividade econômica. O Poder Judiciário ele não pode ser o fator que faz uma empresa vencer a outra. Ele não pode ser o discrimínio do mérito, né? De falar, olha, você adotou uma estratégia, foi célere, enfim, ganhou um processo, por conta disso você vai ter um insumo mais barato que o seu concorrente. O Poder Judiciário não pode ser o definidor do vencedor na economia. E talvez, se isso prevalecer e que não haja uma modulação, isso vai acontecer realmente, principalmente nas empresas onde a folha é o principal insumo. Então, isso é uma estratégia para que seja, inclusive, dentre outras, modulado, para criar talvez dois cenários. O cenário anterior à decisão do STF, onde se cria, entre aspas, uma verdadeira anistia para tudo que foi feito, e posterior à decisão do STF, falando, olha, daqui para frente, vamos incluir isso na base. Eu queria fazer um comentário a mais aqui, importante pelo viés financeiro, estou vendo que a gente está com bastante diretor financeiro também conosco aqui. Cada vez, o STF não pode fazer com que cada vez mais as nossas decisões passem a ser somente financeira. Porque muitas vezes a gente para e pensa, pô, quem foi conservador, e entrou talvez com a ação, não desonerou, não compensou, não fez nada, entrou com a ação e ficou com essa ação até hoje. Você imagina só, vem e perde essa ação e não consegue fazer mais nada. E aí o contribuinte que não entrou com a ação e que também está correto, pelo recurso repetitivo, lá em 2013, creditou de 100% lá em 2013, 2014, desonerou até então. Então ele já colocou todo esse dinheiro para dentro, já decaiu o direito da Receita a autuar, inclusive a compensação da maior parte, que é os 5 anos para trás, lá em 2013, 2014, e teve toda essa vantagem. Então, assim, a gente já tem uma vantagem de não pagar tributo pela forma como é o ordenamento jurídico e esses diversos refis, etc.
Então, isso acaba incentivando mais ainda, talvez, o perfil do não conservadorismo. Talvez o conservar não tenha sido tão bom nesse caso. Assim, o STF não pode fazer isso, não pode fazer com que a gente tenha medo do judiciário e que o judiciário se afaste da gente e não traga essa isonomia, né? Então, tem muita situação aí para ser colocada. Acho que é importante a gente colocar esse viés financeiro também do racional, né, de pensar. Perfeito. Antes de a gente continuar com as próximas perguntas, eu passo a palavra para o Marcel. Bem-vindo, Marcel. Obrigado, boa noite, pessoal. E só um pequeno comentário, além de tudo que foi bem dito, eu acho que um outro aspecto também que faz com que esse momento seja de cautela absoluta, onde nós tenhamos que nos debruçar, a gente tem que se debruçar sobre isso e averiguar caso a caso, é a questão contábil. Depende do que foi feito lá atrás, depende da decisão que foi tomada lá atrás, isso precisa ser visto com bastante cautela. Então, aquilo que o professor bem disse, de que no sentido de aguardarmos a publicação do acórdão na sua íntegra, para só então se ter um plano de ação mais robusto, é muito importante. Assim como o Gustavo e o Fábio também bem colocaram, há um descolamento muito forte daquilo que vinha sendo feito no plano jurisprudencial com aquilo que efetivamente aconteceu. Então, esse descolamento, somado a essas questões contábeis, faz com que as empresas realmente precisem ter cautela com os próximos movimentos. Perfeito, Marcel. Tem mais uma pergunta referente se já há uma previsão de quando o acórdão será publicado. Gustavo, Enfim, professor. não há Fábio. essa previsão, tá? Então, não há uma previsão, mas ele terá que ser publicado em até 60 dias. Mas ele pode ser publicado, enfim, na próxima semana, daqui 15 dias, mas até 60 dias a gente vai ter a publicação do acórdão. Tá? Perfeito. O Marcelo Bosa faz a seguinte pergunta: mesmo tendo o contribuinte desonerado a incidência da contribuição com base em liminar ou demanda judicial, com a publicação do acórdão restabelecendo a incidência da contribuição, tal contribuinte seria tributado pelo período desonerado? Haveria apontamento de débito em cobrança acrescidos de encargos ou sanções? Acho que, novamente, aquela questão que nós estávamos falando, né? Então, assim, primeiro que a liminar, ela traz um escudo quanto a qualquer questão de sanção, né? Então, quanto a esse período não pago. Agora, o final deste processo onde tem a liminar é que dependeria dele como que ele vai se transitar em julgado, né? Por isso que, de novo, a gente fala, vamos ver se a gente consegue modulação ou não. Esses processos, enquanto não tiverem a modulação, não terminarem, ainda não deixam de ser processos. Então, a gente continua nessa briga aí. É o que, assim, até complementando o que o Sal disse, a gente tem que, talvez, usar esse período para desenhar o cenário, o pior cenário. Então, é o pior cenário, para mim, acho que para todo mundo aqui. É que realmente o entendimento do STF, o STF tem avançado a competência do STJ e falado, olha, tem que pagar contribuição previdenciária sobre terço. E que não haja nenhuma hipótese de modulação, certo? Esse é o cenário do caos, é o pior cenário. Eu acho que a partir do pior cenário, a gente entender o que pode ser feito para mitigar os efeitos, eventualmente, da mora, do descumprimento de obrigações, e aí deixar isso muito bem desenhado, para que quando a decisão seja definitiva do STF, a gente não tenha que correr no afogadilho para dar a solução, porque às vezes a solução ela demanda tempo. Né? Então, como o Gustavo bem disse,
A liminar, ela te cria um escudo, né? Um escudo para que a Receita não te enche o saco nesse período. Mas a decisão de incluir na base ou não é sua, porque o tributo, contribuição previdenciária, é de um orçamento por homologação, você decide a base. Então você não precisa de uma decisão judicial para definir essa base. A base é você que escolhe. A decisão judicial ela vai te dar, ou deveria te dar, a gente está vendo que não dá tanto, ela deveria te dar uma segurança, um norte, que a sua escolha é a melhor escolha. Enfim, mas quando ela é alterada, agora é o momento da gente compreender, novamente, com a prudência que o professor disse, o Marcel reiterou, o Gustavo da mesma forma, a gente compreender o que, no pior cenário, pode ser feito para a gente mitigar, estruturar, deixar lá guardado, para que quando esse pior cenário, se esse pior cenário ele for realmente o cenário real, a gente operacionalizar isso e mitigar os efeitos dessa decisão. Acho que essa é talvez uma sugestão, né? Acho que é uma sugestão. Só colocar... Desculpa, professor. Imagine o seguinte, a autoridade fazendária, ela vai se deparar, assim como nós, com uma multiplicidade de situações. E para que ela caminhe de maneira uniforme, para que ela não vá indo para cada situação e decidindo jeito, vai ser realizada uma normatização mínima. Isto é um procedimento casuístico, porque se trata de fato de uma casuística, mas um procedimento casuístico a respeito do que se fará nos casos e nas situações que existem por aí. Então, é legítimo a gente esperar que a Receita baixe uma instrução, isto é, uma regrinha que o superior hierárquico vai passar para o auditor fiscal, dizendo, olha, a situação A se resolve desse jeito, a situação B desse jeito e assim por diante. É nesse meio tempo que nós temos que ir trabalhando, para que quando chegar o momento da execução da sentença, que é disso que se trata, o julgado do Supremo Tribunal Federal vai ser um dia executado, para o bem ou para o mal, ele vai ser executado. É no momento da execução da sentença que nós já temos que estar com a casa em ordem, para que não sejamos tomados de surpresa naquele momento da execução. Eu queria colocar um ponto, professor, que a Evelyn tinha colocado aqui, e aí uma possível multa de 75% é terrível. A gente tem que lembrar que, vamos supor, eu não tenho ação, desonerei, tomei, e veio a Receita depois e me autuou. Então vamos colocar o pior cenário de novo, fazer um cenário do caos. Me autuou. E aí? Bom, e aí que primeiro que a gente tem um CARF pacífico em entender que o repetitivo é válido, né? Então esse é o primeiro ponto. Pode mudar isso lá para frente? Pode mudar. Mas ainda que mude, depois a gente tem o judiciário. A gente tem que lembrar que no judiciário nós temos o CPC extremamente favorável, dizendo que para mudar a jurisprudência eu tenho que ter segurança jurídica, eu não posso mudar e fazer com que as sanções me alcancem. Segundo, que eu tenho a lei de introdução às normas também dizendo a mesma coisa, que eu tenho que preservar os atos do momento da jurisprudência pacífica, então eu tenho que fazer a transição, eu tenho que modular, e ainda tem a outra situação do repetitivo ser o específico para a questão tributária. Então, assim, será que perderia depois no judiciário? Então, ainda a gente tem um novo ciclo, né? Então, caso isso aconteça, depois a gente tem o caminho do judiciário, dos atos que nós fizemos quando do guarda-chuva da jurisprudência consolidada. Então, será que teria multa? Será que teria que pagar? Né? Então, a gente também tem que olhar ainda com essa ótica, né? Perfeito, Gustavo. Tem uma pergunta do Marcos Carvalho, que ele fala o seguinte: muito embora seja necessário aguardar a modulação dos efeitos do STF,
Como vocês avaliam eventual possibilidade dos efeitos de eventual modulação SNUC venha a contaminar outras discussões em andamento, como, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e de COFINS? Sim, olha, como eu acho que... pode ir, professor. Olha, nós estamos vivendo uma economia de guerra. Na verdade, o Estado, o fisco, vai jogar pesado. Você foi muito bom ao fazer essa pergunta. O fisco vai jogar com todas as armas, porque ele precisa desesperadamente arrecadar. Então, ele vai jogar sujo, sim, vai procurar fazer o possível e o impossível para ampliar a arrecadação. É por isso que uma outra atitude tem que ser tomada também pelos contribuintes. E é preciso aí unidade. Nós estamos tentando construir uma unidade, e explicamos aqui a questão de trabalhar com a ABAT, trabalhar com o IBDP, no front jurídico. Esse é o front jurídico, onde a unidade é muito importante. Mas há também um front empresarial, onde é preciso que os contribuintes se organizem para fazer as contrapressões a essa pressão que o fisco vai, sem dúvida, fazer. Então, a gritaria tem que ser dura também para mostrar, olha, se nós começarmos a ser pressionados demais, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a inadimplência e assim por diante. Isso não é uma questão jurídica. Eu estou aqui com vocês em uma conversa. É uma conversa, nós estamos trocando ideias. Mas é preciso que os contribuintes se organizem também sobre essa questão política, porque o fisco virá com tudo. Isso não tenho a menor dúvida. Até, professor, dentro desse cenário, parece, assim, claro que, enfim, a gente sabe como são feitas as salsichas, como é feita a salsicha, né? Mas parece que houve quase que como uma negociação, porque a jurisprudência, a gente tem que olhar essa segurança jurídica, né? A segurança jurisprudencial dos dois lados, né? E a gente não pode pleitear sempre a segurança jurídica quando ela nos favorece. Enfim, a jurisprudência também ela caminhava no sentido de que o salário maternidade deveria integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Essa era a jurisprudência tradicional, tanto no STJ quanto nos tribunais. O STF não havia se manifestado, mas era a jurisprudência tradicional. Era o consenso dentro da doutrina, de certa forma, era o consenso dentro do mercado. E o STF deu também essa volta de 180 graus, né? E excluiu o salário maternidade da base de cálculo. Tem fundamento jurídico? Naturalmente que tem. Mas fez essa curva de 180 graus. Parece, até mesmo dentro do contexto, que é quase que uma compensação ao fisco, mas uma compensação desproporcional, porque ao desonerar o salário maternidade, retirou-se talvez assim, reduziu a carga tributária, mas compensou com uma outra mão de gigante, porque a comparação, pelo menos a partir do que a gente fez dentro do escritório, ela é totalmente desproporcional. E foi a mesma curva de 180 graus. Parece que o STF ele vive um outro modelo jurídico, uma outra realidade jurídica. E essa realidade jurídica ela quase que brinca com a segurança do mercado, dos negócios, né? Isso é muito perigoso, né? Acho que isso é muito perigoso. Mas eu acho que não tem influência. Talvez a influência em outros julgamentos que exigem modulação é muito mais o aprendizado de como aplicar essa técnica, que é nova, do que um efeito de copiar a técnica aplicada num julgamento para outro. Porque a ideia da modulação é justamente enfim, fazer uma transição de modelos, né? Reduzir esse efeito na segurança jurídica, aumentar a segurança jurídica. E cada julgamento talvez vai exigir uma técnica. Um vai exigir o ex-nunc, outro vai exigir uma aplicação casuística para um determinado setor, para quem tem ação, para quem não tem ação. Então, acho que a ideia é customizar justamente essa modulação. Mas talvez o STF vai aprender. E acho que
vai aprender com esse, com outros julgamentos, e talvez no futuro a gente vai ter uma espécie de modulação que vai realmente trazer segurança jurídica a todo mundo. Agora, só como o nosso trabalho aqui, seja nós como advogados, enfim, o mercado como contribuinte, como o professor disse, é justamente, dado o pior cenário, mostrar para o STF como se modular isso, como, enfim, confiar na decisão do STF, mas também não agredir o mercado e criar vencedores a partir de decisões judiciais, que essa acho que não é o que mais se espera de um Estado democrático de direito, ou que aposta no mérito como o aspecto que define quem vence ou quem perde. Então, acho que é isso mostrar o STF, né? Exato, Fábio. Vamos ler a última pergunta antes da gente encerrar o nosso evento, até porque já nos estendemos um pouco e todos os participantes também têm outros compromissos. Então, a última pergunta é a do Felipe, que ele fala o seguinte: a lei do MS não regulamenta a questão concedendo prazo para pagamento sem multa dos tributos suspensos após a ciência do impetrante na queda da liminar? Qual que é o efeito, né? O efeito é a caracterização da mora e o descumprimento, eventualmente, da obrigação. Então, se a gente não é apenas uma liminar ou uma decisão até mais consolidada, né? Não jurisdição tão cognitiva, assim, que lhe dá um prazo de 30 dias para você, enfim, cumprir a obrigação que estava amparada por uma ordem. Então, para você descaracterizar a inadimplência, e aí os efeitos dessa inadimplência, seja do descumprimento da obrigação ou da mora, é justamente esse prazo. Então, essa é como o Gustavo bem disse, uma das variáveis que devem ser consideradas no caso concreto. Mas existem outras formas de lidar com isso também. Acho que o Gustavo até pode avançar nesse tema, mas acho que é justamente analisar caso concreto e ver o que se pode fazer dentro do caso concreto. Existem várias coisas. E só fazer um comentário importante, Fábio. Você imagina a pergunta aqui, está preocupado no caso do mandado de segurança. Você imagina para quem tem ação ordinária. Imagina para quem tem ação ordinária, que ainda corre o risco de uma sucumbência de 10%, por exemplo. Né? Então, assim, será que é justo, né? Será que é proporcional? Não tem lógica, né? E aí, de novo, volto a falar, acho que a conta financeira, cada vez mais, o contribuinte não pensar em entrar com a ação, tomar crédito, em outra frente, né? Porque tenta para um lado e sai pior, né? Então, isso realmente afasta e descredibiliza o judiciário, né? E assim, e paralelo a esse efeito, talvez, caixa, que é o que acho que a maioria está preocupado, né? Poxa, eu desonerei, agora vou ter uma obrigação gigantesca para cumprir em pouco tempo, não tenho provisão para isso, porque afinal todo o cenário jurisprudencial não justificava essa provisão. Então, acho que o trabalho que a gente pode desenvolver em paralelo, porque o primeiro é uma bala de canhão, uma bala de bazuca, para que todo esse contexto criado pelo STF seja alterado ou mitigado. Isso é a bala de contencioso, a bala de unir forças das mãos, chegar lá ao STF e falar, olha o que você fez. Vamos tentar alterar, vamos tentar ajustar, vamos tentar mitigar. E, em paralelo, existem iniciativas casuísticas, caso a caso, porque cada contribuinte vai estar a sua situação, onde a gente pode desenvolver estruturas, ferramentas para mitigar esses problemas, para mitigar o problema de resultado, mitigar o problema de caixa, criar algumas estruturas para compensar isso. Então, acho que isso a gente pode começar a estudar, olhar caso a caso para tentar criar alternativas. Está aí, os resultados vão ser publicados. Imagina contribuintes que têm isso no ativo, no seu balanço, tendo que reverter, principalmente nesse ano, que um ano difícil, uma recessão de mais de 10%,
a gente ainda ter que excluir ativo de balanço, então, ou de criar uma despesa inesperada, porque eu acho que ninguém que tinha decisão, nem sem decisão, estava provisionando uma obrigação desse tamanho diante do cenário jurisprudencial que existia. Então, a gente pode também colaborar com vocês em tentar criar soluções para mitigar isso no caso concreto. E a gente não destruir ainda mais o resultado desse ano, né, que já está sendo destruído pela essa pandemia. Então, a gente pode colaborar em criando estruturas para mitigar esse problema. Como a pergunta já foi respondida, eu abro espaço agora para o professor, o Fábio e o Gustavo fazer as suas considerações finais e assim nós encerramos o evento. Pode começar, professor. Olha, primeiro agradecer a presença de todos. Nós estamos todos preocupadíssimos com essa situação. Vamos trabalhar intensamente como equipe, como escritório, como organização e como advocacia para chegarmos ao melhor cenário possível. É muito importante que este evento repercuta entre nós e que as dúvidas que todos venham a ter sejam encaminhadas para o escritório, que nós teremos a melhor disposição e boa vontade para irmos casualmente e casuisticamente discutindo as situações. E vamos esperar essa publicação e vamos em frente. Muito obrigado, boa noite. Fábio? É quase 8 horas, né? Normalmente você começa com boa noite, mas eu vou encerrar com boa noite. Obrigado à presença de todo mundo, acho que foi um prazer falar com tanta gente, compartilhar as ideias. Eu acho que é uma introdução, é um primeiro momento que foi um choque para todo mundo, ninguém esperava isso. E agora é sentar, digerir, considerar as hipóteses, lutar como a gente está lutando para que o STF volte a ter um bom senso nisso, mas em paralelo, como o professor bem disse, tentar criar soluções multidisciplinares para o caso concreto, para que a gente, em paralelo, mitigue o problema. Acho que essa é a ideia, mitigar o problema e, enquanto o contencioso lida com um problema maior. A gente está, enfim, à disposição de todos. Eu gostaria de pedir desculpas se algumas perguntas não foram respondidas e me colocar à disposição para respondê-las pessoalmente, ou por e-mail, ou até mesmo numa vídeo particular. Obrigado e boa noite para todo mundo. Pessoal, acho que é isso. O Fábio colocou aí de forma perfeita no que diz respeito às perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente tentou limitar o tempo para não ficar algo cansativo também. O escritório está como um todo à disposição. A gente tem pessoal que às vezes fala com um sócio ou com outro. Todos nós estamos inteirados do assunto de forma mergulhados, na verdade, nesse assunto. Pode tirar a dúvida com qualquer um de nós. Estamos à disposição de forma geral mesmo. E ainda temos, volto a falar, acho que tem muito caminho ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, então acho que a gente tem que ir monitorando de muito perto aí essa situação, e a gente pode contar conosco, a gente vai ser sempre um prazer tê-los por perto, né? Pessoal, muito obrigado pela expressiva manifestação de todos. Tivemos até que limitar um pouco, né, Sumaia, pela plataforma não comportar, enfim. Então, foi um sucesso aí, muito bacana ter todos aí até essa hora. Muito obrigada, Fábio, professor e Gustavo, pelas dúvidas esclarecidas. Tenho certeza que foi um momento muito engrandecedor e de muito conhecimento para os participantes que estiveram até agora com a gente. Os e-mails e telefones dos nossos sócios serão disponibilizados caso vocês tenham alguma dúvida que queira conversar diretamente com algum dos nossos profissionais. Nosso escritório está à disposição, os nossos especialistas, e contamos com vocês para o próximo evento. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.